Resolvi fazer uma live para falar os top 5 suplementos que eu mais prescrevo, que são aqueles suplementos que eu acho mais importantes e que eu uso muito, e eu vou explicar um pouquinho para vocês por que que eu acho que são importantes cada suplemento desses, tá? Então tá, vamos começar. Primeiro suplemento, vou começar do quinto para o primeiro, tá? Então o quinto suplemento que eu mais prescrevo, que eu acho super importante, é a CoQ10, a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é um cofator enzimático a diversos processos metabólicos do nosso organismo, tá? E ele é muito necessário no processo de produção de energia lá na nossa mitocôndria, tá? Lá dentro da nossa célula a gente tem uma usina de energia que se chama mitocôndria, e dentre os aceleradores que nós temos para a produção energética, a coenzima Q10 é um dos cofatores mais importantes para esse processo de produção de energia, tá? A coenzima Q10, dentre esses aceleradores de produção energética, nós temos vários, L-carnitina, D-ribose, fatores importantes para a melhora da produção energética. A coenzima Q10 é um dos mais importantes. Aquelas pessoas que utilizam, por exemplo, estatinas para controle do colesterol, a estatina afeta muito a produção energética. A estatina ela vai cortar a produção do colesterol lá no início da cadeia, cortando uma série de hormônios, tendo implicações muito importantes na nossa produção energética. E a coenzima Q10, ela auxilia muito na produção energética. Então, para aqueles pacientes que usam estatina, é fundamental que se utilize coenzima Q10 junto, tá? Não vou falar de doses aqui, cada paciente a gente pode prescrever uma dose determinada, mas ela é de suma importância, tá? Além disso, tá, a coenzima Q10 ela reduz muito os marcadores inflamatórios, tá? Então ela é uma droga anti-inflamatória, combate os radicais livres, é anti-inflamatória, e ela tem um papel nos receptores, ela modula os receptores de glicose da célula também. E modulando os receptores de glicose, ela diminui a resistência à insulina. Então, existem vários estudos mostrando que a coenzima Q10, ela melhora então, a sensibilidade dos receptores de insulina para a insulina, né? Então, melhora a síndrome metabólica, reduz os níveis de insulina, né? Ela tem uma modulação também nos receptores de adiponectina, que é importante também. Então, auxilia no processo de emagrecimento, auxilia no processo de melhora da síndrome metabólica. Então, a coenzima Q10 é um dos top 5 que eu prescrevo sempre no consultório, principalmente aquelas pessoas que se queixam de falta de energia, de falta de produção. A coenzima Q10 está sempre nas minhas fórmulas, tá? O quarto suplemento que eu mais prescrevo na minha prática diária é o magnésio. Vocês já ouviram falar do magnésio? Então, o magnésio é um mineral muito importante. Ele participa de cerca de 300 reações metabólicas no nosso organismo, tá? Ele é de suma importância para o funcionamento cardiovascular, para o funcionamento dos músculos do nosso corpo. Ele reduz a ansiedade, é muito bom de usar de noite o magnésio, pois ele relaxa, ele reduz a ansiedade, ele melhora o sono, ele previne, ele tem um papel importante também na prevenção de doenças metabólicas, da síndrome metabólica. Ele tem um papel importante no controle do colesterol e um papel importante na síntese das proteínas musculares. Então o magnésio é outro suplemento que está sempre nas fórmulas que eu faço para a suplementação dos meus pacientes. Existem trabalhos do magnésio mostrando resultados na arritmia cardíaca, existem trabalhos mostrando resultado na depressão, no tratamento da enxaqueca. O magnésio é muito bom. Então, eu recomendo sempre que vocês deem uma olhada nas fórmulas que são prescritas para vocês, se tem magnésio, que o magnésio é um dos suplementos que eu acho importante que conste nas fórmulas,
Quando não se preocupe, eu só falei de 2 até agora, eu vou falar os top 5, tá? Falei então da coenzima Q10, tô falando do magnésio, tá? Então, para o sono, para doenças cardiovasculares, bom funcionamento do nosso coração, o magnésio é super importante, relaxamento, melhora do sono. Magnésio está sempre nas minhas fórmulas, tá? Terceiro suplemento que eu mais utilizo, um dos suplementos mais estudados, um dos suplementos que tem mais artigos publicados, vou falar agora para vocês, é a creatina. A creatina, ela é muito importante para a ressíntese de ATP nas células. Então, nesse processo de energia, aquelas pessoas que fazem ginástica, que fazem exercícios, ela melhora o desempenho físico, ela tem um papel importante na hipertrofia muscular, ela tem um papel importante na manutenção da saúde muscular, mas ela não se restringe a isso. A gente sabe que o nosso cérebro, ele é um órgão, nossa, mosquitamos aqui, ele é um órgão rico em células que consomem muito energia, é um órgão muito metabolicamente ativo. Então a creatina é importantíssima para o bom funcionamento do nosso cérebro, funcionamento da parte cognitiva, do nosso raciocínio, do nosso trabalho, dos nossos pensamentos. Então a creatina ajuda muito na disposição, além de ter esse papel de melhora da performance física. E a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo e com mais estudos, já não há discussão quanto ao benefício da creatina, da suplementação de creatina para a melhora da performance física. Todos os atletas utilizam, né? Todas as pessoas que fazem exercícios repetidos em academia, a grande maioria utiliza a creatina. É segura a suplementação, não há grandes problemas, não há grandes riscos, desde que bem orientado, tá? Desde que utilizado as doses adequadas. Creatina eu gosto de usar sempre antes de treinar. Então, antes de treinar, eu faço lá minha aguinha do treino lá, então eu coloco creatina, coloco aminoácidos. Então eu uso sempre antes do treino a creatina, pouco antes do treino, e vou tomando durante o treinamento, eu vou tomando creatina. A creatina não retém líquido, tá? Ela não retém líquido. O músculo, na verdade, pode reter um pouco de líquido, mas a creatina em si não costuma reter líquido. Isso é um mito, é uma falácia, não é isso. O que acontece é que se tu faz uma alimentação inadequada, se tu come muito carboidrato, e voltamos para a alimentação, aí sim, aí o carboidrato é que vai te fazer reter líquido, mas não é a creatina. A creatina não retém líquido, a creatina não faz mal para os rins, usada em doses adequadas, ela não faz nenhum mal para os rins, ela vai só fazer bem, vai te repor eventuais deficiências que tu tenha na produção de creatina, porque a creatina é produzida pelo nosso organismo, né? Só que muitas vezes a gente está deficiente da creatina, então a suplementação, principalmente para aquelas pessoas pessoas mais velhas, pessoas que precisam, não estou falando só de exercício, pessoas que estão mais velhinhas, que precisam de melhora da parte cognitiva ou prevenção da questão cognitiva, é muito importante a creatina. E para aquelas pessoas que querem performance na ginástica, na academia, também a creatina mostra benefícios muito bons. Pode usar a creatina também antes de dormir, eu prefiro usar antes do treino, tá? Pessoal, não vou falar de dose aqui, tá? Porque dose é uma coisa que tem que ser individualizada, tá? Então, prefiro não falar doses, tá? Para não gerar nenhum tipo de... Pode ser uma dose que uma pessoa seja adequada, depende muito do peso da pessoa, entendeu? Da atividade, então não é adequado falar dose. Já fiz 3 cirurgias de cálculos, ainda tenho, me dá uma luz. Olha, os cálculos geralmente são uma desordem metabólica que nós temos no organismo, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação metabólica para saber onde é que está o problema que está formando o cálculo. Ou está tomando pouca água, ou está ingerindo muito sal, está ingerindo muitos
sais, enfim, a urina está muito saturada, ou tem alguma deficiência, um problema metabólico, genético que está te causando essa questão. Então, enfim, tem que fazer uma avaliação metabólica adequada para poder prevenir, né, a ocorrência de cálculos. Tem pessoas que são realmente formadoras de cálculos. Eu trabalhei muitos anos e trabalho com a urologia e endurologia e cirurgia de cálculos e é muito comum aquelas pessoas que repetem, por mais que tu faça, mas existem suplementos que tu pode dar, medicamentos que minimizam, né? O citrato é muito importante, o citrato na urina tem que medir. Muitas vezes é necessário repor citrato. O citrato, ele aumenta a solubilidade da urina, ele aumenta a solubilidade da urina aos sais, reduzindo assim a hipersaturação da urina. Então, tem várias questões que tem que ser analisadas na questão dos cálculos, tá? Vamos lá. Então, eu falei da coenzima Q10, top 5, voltando. Falei do magnésio, tá? E falei também da creatina. Vamos lá, vamos continuar então. Qual é que é o segundo dos top 5 que eu acho suma importância a gente repor? Vitamina D, que na verdade é um hormônio, tá? Sua forma ativa, o colicalciferol, tá? Ele atua em diversas reações metabólicas também. E a mais importante dela, a mais conhecida pelo menos, é a questão imune, tá? A vitamina D, ela tem um papel fundamental na nossa imunidade inata, tá? Aquela imunidade que nós temos antes de a gente ser exposto ao antígeno, antes de a gente ser exposto à agressão. Então ela prepara o nosso organismo, né? Deixa o nosso organismo mais forte para resistir a infecções. Agora, com essa questão do Covid, existem vários estudos demonstrando que quem tem deficiência de vitamina D evolui muito pior do que quem tem níveis adequados de vitamina D. E quem tem níveis ótimos de vitamina D, entenda que níveis adequados existem níveis ótimos de vitamina D. Quem tem níveis ótimos de vitamina D evolui ainda melhor em relação ao Covid, né? Lembrando que quando a gente faz um exame, a gente tem um intervalo muito grande, entre o nível mínimo e o nível máximo, né? Então isso é um cálculo apenas matemático. Então existem níveis que são considerados dentro do intervalo de normalidade, mas nem sempre são níveis ótimos, ok? Nem sempre são níveis ótimos. A vitamina D, tá? Ela é produzida também pelo nosso corpo quando a gente se expõe o corpo ao sol, tá? Muitas vezes, né, pelo ritmo de vida que nós temos, fica difícil a gente se expor ao sol, né? Tem a questão também do câncer de pele, né, que é uma questão importante. Então, nós vivemos trancados em salas, em escritórios, nós usamos muito protetor solar, então muitas vezes a absorção de vitamina D, né, a nossa produção de vitamina D, ela acaba sendo muito pequena. E devido a isso, a gente acaba tendo níveis que não são ótimos, principalmente quando a gente está longe, né, da linha do Equador, né, ainda pior ainda os níveis de vitamina D da população. Mas a vitamina D, ela não se restringe à questão da imunidade, ela é importantíssima na saúde dos ossos, tá? Ela tem um papel importantíssimo para evitar a osteoporose, para que a gente reabsorva o cálcio de maneira adequada no nosso intestino. Ela tem um papel já estudado de prevenção, ela atua na diferenciação das células, então ela tem um papel já estudado também na prevenção do câncer. Existem estudos relacionando níveis bons de vitamina D com prevenção do câncer de cólon, inclusive com prevenção do câncer de mama, tá? Por ela agir na nossa imunidade, ela deixa o nosso sistema imunológico atento para alguma célula que funcione de maneira que não seja adequada. Quando aquela célula se faz uma diferenciação celular e acaba
tendo uma mutação, coisas que ocorrem todos os dias no nosso organismo. Todos os dias, nossas células, elas sofrem mutações e viram células que são células que não são adequadas. Essas células têm que ser mortas pelo nosso sistema imunológico. A vitamina D deixa o nosso sistema imunológico ligado. Quando ocorre uma diferenciação celular que é inadequada, ela vai lá e ajuda o nosso sistema imunológico a identificar aquela célula e destruir ela. A vitamina D, ela é importantíssima na gestação, gente. Gestação, as mulheres grávidas, as gestantes, invariavelmente, grande parte delas tem deficiência de vitamina D. Então a vitamina D nessas mulheres deve ser muito reposta, né? A suplementação de vitamina D, isso já é uma outra coisa que já está estabelecida. Favorece o crescimento saudável das crianças, diminui a chance de diabetes gestacional, faz com que as crianças ganhem peso, nasçam de maneira melhor, mais fortes, atua no sistema nervoso, cerebral, no sistema da inteligência, da cognição das crianças que nascem. Crianças de mães que reporam vitamina D são mais inteligentes, entendeu? Então isso é uma questão importantíssima da vitamina D. Então quando a gente fala de vitamina D, a gente não pode falar só de imunidade, a gente tem que falar também de gestação, a gente tem que falar de prevenção de câncer, a gente tem que falar de questão da saúde dos ossos, enfim. Novamente o pessoal perguntando a dosagem, tá? Eu não vou falar de doses hoje, tá? Não é adequado, não posso falar porque isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que 15 minutos de sol, ficar 15 minutos olhando, sendo bronzeado pelo sol, sem camisa, sem roupa, vamos supor assim, é mais ou menos 5.000 unidades, de 5 a 7.000 unidades de vitamina D, tá? Então é mais ou menos isso que é uma exposição de 15 minutos ao sol, que é o que seria indicado para as pessoas, tá? Junto da vitamina D, muitas vezes a gente coloca outros suplementos, tá? A gente coloca a vitamina K, a gente coloca a vitamina A, e a vitamina D deve ser ingerida junto de alimentos gordurosos. Então, muitas vezes eu mando manipular ela em azeite de oliva, tá? Porque a absorção dela se dá de uma forma mais adequada, tá? A vitamina K, ela retira o cálcio, a K2-MK7, que a gente coloca muitas vezes junto, ela ajuda a retirar o cálcio de locais que a gente não quer que o cálcio se deposite, principalmente nas artérias, nos vasos sanguíneos, né? Então a vitamina D, muitas vezes a gente coloca junto com a vitamina K. E já coloca uma outra vitamina lipossolúvel, que é a vitamina A, que também tem outras implicações, não vou falar dela hoje, que ela não é os top 5, mas ela é importante também, a gente coloca junto, tá? Bom, e o primeiro, vamos dizer assim, que se tivesse que escolher um suplemento, qual que eu escolheria de todos, tá? Vamos ver, vou perguntar para vocês. Qual é o suplemento que vocês acham que eu não falei, que vocês acham que é o primeiro, o top one de todos? Vamos ver se vocês sabem. Irlene, sim, eu faço consulta online, tenho feito bastante telemedicina. Pode ligar para o Instituto, marcar 3737-3817 ou 3827-051. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês sabem qual é que é o primeiro, o mais importante de todos os suplementos. Ômega 3. Ômega 3. Um dos suplementos mais estudados, comprovados. Marta, o whey não está no top 5, muitas vezes a gente não precisa tomar whey, tá? Se a gente tem uma boa ingesta proteica, o whey é totalmente desnecessário, tá? Ômega 3, tá? Ácidos graxos poliinsaturados, tá? O ômega 3 é um dos suplementos mais estudados, tá? O ômega 3, então, pessoal, nós temos ácidos graxos poliinsaturados que nós não produzimos, que nós precisamos ingerir eles para que a gente tenha uma boa saúde. O ômega 6, o ômega 3.
Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas gorduras boas, tá? O ômega 6, ele é muito rico na carne vermelha, né? E a gente consome muita carne vermelha. E o ômega 3, ele é rico naqueles peixes de água fria que a gente quase não consome, é difícil. Por isso que é tão importante a gente suplementar o ômega 3 em boa quantidade, tá? Dos ácidos graxos do ômega 3 é o ácido alfa-linoleico, tá? E deles a gente tem o EPA, né, que é o eicosapentaenoico, e o DHA, que é o docosahexaenoico, que são 2 ácidos graxos também importantes que a gente vê nas doses, né, dos ômegas 3. Né? Então, 1 grama de ômega 3 geralmente tem 360 miligramas de EPA e tem 240 miligramas de DHA. Tá? Então, geralmente, um comprimido só não é o suficiente, principalmente se você come muita carne vermelha, come muito ômega 6. Tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Por isso que quem come muita carne vermelha tem que tomar mais ômega 3 para ter esse equilíbrio. O ômega 3, tá? Ele tem, das marcas que se vende, a gente tem que se atentar a uma questão, tá? Existe uma agência que é mundial e que se chama IFOS. Eu até fiz um vídeo, faz tempo já eu fiz um vídeo no meu feed falando sobre o que é o IFOS. O IFOS, então, é a associação que regula a produção de ômega 3 e que emite um selo de qualidade. Tá? Então a gente tem que atentar se o ômega 3 que a gente está comprando, ela é certificada pela IFOS. O que significa isso? Significa que ele tem um nível de pureza e que ele tem também ausência de pesticidas, ausência de metais pesados. Não adianta tomar um ômega 3 que seja cheio de metais pesados, que não seja puro, que não seja que esteja oxidado, né? O ômega 3 oxida muito, então é uma porcaria e muitas vezes não é o adequado, tá? O ômega 3, ele é altamente anti-inflamatório. Então, ele reduz a inflamação do nosso organismo, ele reduz a inflamação do nosso endotélio. Então, ele é importantíssimo para a boa manutenção, para a boa saúde do nosso sistema cardiovascular, das nossas artérias. Nosso cérebro, ele é composto 60% de gordura. Então, o ômega 3 ajuda a preservar o nosso cérebro, ajuda a preservar nossas células, nossos neurônios, né? Ele, como é anti-inflamatório, ele tem um papel importante também em pacientes asmáticos. Ele tem um papel importante em pacientes que têm, por exemplo, doenças autoimunes, assim como a vitamina D. Né? Ele tem um papel importante como ele sacia bastante também, ele tem um papel importante na redução da glicemia. E o ômega 3 é amplamente estudado, já é recomendado pelas associações de cardiologia, pelas associações clínicas, então também é um suplemento que não tem muita discussão, tá? Então, eu queria falar então para vocês desses 5 suplementos, que tem muitas dúvidas a respeito da suplementação, e esses 5 são os suplementos que eu mais utilizo. Obviamente existem outros que são muito bons, que a gente pode utilizar, mas esses 5 são os que eu mais utilizo. Recapitulando, coenzima Q10, o magnésio, a creatina, a vitamina D e o ômega 3, tá? Eu vou deixar salva essa live e todo domingo agora, às 20 horas, próximo das 20 horas, eu vou entrar ao vivo e eu vou sempre dar 5 dicas de algum assunto interessante. Vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre hormônio. Então vai ser o top 5 da domingueira, tá? Todos os domingos eu vou falar um pouquinho sobre assuntos interessantes. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram que eu trate aqui, podem mandar perguntas, podem colocar para mim que eu falo com o maior prazer, tá?
e vamos tentar simplificar um pouquinho esse mundo da saúde, do bem-estar, né, para que a gente possa otimizar também os nossos recursos, que são coisas, às vezes a gente fica sem saber muito para onde que a gente vai, né, porque é tudo muito caro também, né? Então a gente tem que otimizar, não dá para querer usar de tudo muitas vezes, todo mundo, né? E às vezes a gente fica que nem uma barata tonta. Às vezes eu recebo pacientes que estão uma panaceia, assim, de uma confusão, não sabem o que tomam, o que não tomam, não sabem para que estão tomando as coisas. E a gente precisa ter um pouquinho de clareza, assim, de explicar o que realmente é importante, o que pode ser dispensável, né? O que a gente pode deixar para um segundo momento, né? Então, é isso.